Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomar aqui as nossas videoaulas e eu reinicio elas no capítulo 8, que trata de energia potencial e conservação da energia. Nessa retomada, eu vou tentar ah, adotar aí algumas medidas, algumas modificações na gravação das videoaulas de tal modo a tentar ajudar vocês a estudarem de uma forma mais organizada e, em especial, não dependerem de salvar onde é que vocês pararam o vídeo. Eu vou tentar fragmentar as videoaulas nas sessões de cada um dos capítulos e, dentro do possível, vou inserindo exercícios, tá bom? Fiquei um tempo ausente, mas eu espero retomar aí a minha dívida com vocês, né? Recuperar aí minha dívida com vocês, tentando alcançar ali ó, onde nós deveríamos estar nesse momento. Enfim, cumprir aí com o conteúdo programático da disciplina. Beleza? Então, na primeira sessão do capítulo 8, o autor vai trabalhar aí o conceito de energia potencial. E aí não está escrito, por um acaso, energia potencial, no sentido de não estar especificando dois tipos de energias potenciais que possivelmente vocês já devam conhecer do ensino médio, que é a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tá? O que será dito aqui será válido para esses dois tipos de energia potencial. Aproveitando que eu mencionei o nome do autor, houve colegas de vocês que me pareceu perdido ainda na disciplina. O livro que o professor está utilizando é esse aqui, ó. Fundamentos de Física Mecânica do Halliday. A capa dele é essa aqui, ó. Tá? Vocês podem estar adquirindo esse livro ou emprestando na biblioteca do Polo. O site da editora é esse, grupogen.com.br. Existem outras formas ilegais de se obter esse livro, mas aí o professor já se abstém com relação a isso, tá? Por conta aí de ter implicações autorais no material. Pois bem, quais são os objetivos da primeira sessão do capítulo 8? O primeiro objetivo é saber a diferença entre uma força conservativa e uma força não conservativa. Pois é, a partir desse capítulo, as forças poderão ser discriminadas em dois tipos: força conservativa e força não conservativa. A forma de se fazer a distinção será abordada ao longo do capítulo 8, seção 1. Segundo objetivo, no caso de uma partícula que se move de um ponto para outro do espaço, saber que o trabalho realizado por uma força conservativa
depende apenas dos pontos inicial e final. Objetivo 3 da seção 1 do capítulo 8: calcular a energia potencial gravitacional de uma partícula, ou, mais precisamente, de um sistema partícula-terra. Quarto e último objetivo: calcular a energia potencial elástica de um sistema massa-mola. Aqui, eu já vou fazer uma ressalva. Quando nós falamos em força elástica e energia potencial elástica, a palavra que vem à cabeça em português é elástico. Professor, como assim? Ora, força elástica nós poderíamos representar por F e L, força elástica. Energia potencial elástica poderia ser escrito, poderia ser representado dessa forma. No entanto, quero fazer aqui uma observação. Ah, o Halliday, para quem não sabe, o Fundamentos de Física, é um livro traduzido do inglês para o português. Como se não bastasse isso, utiliza-se na língua inglesa, no lugar de força elástica e energia potencial elástica, se utiliza a palavra mola. Em inglês, escreve-se spring. Por isso, não se assustem se vocês encontrarem aí força elástica como sendo Fs e energia potencial elástica como sendo energia. Eu acredito que aqui dispensa-se inclusive o P e utiliza apenas S, energia da mola, tá? Que pode ser também atribuído a, a elástico, tá? Então, força elástica e Fs, né, de força spring, né, seria mola em inglês. Energia potencial elástica ou energia da mola spring em inglês, tá bom? Não se assustem aí com esses termos diferentes. Seguindo adiante, vamos ver aqui o nosso PowerPoint novamente. O que é que vem a ser energia potencial? Energia potencial é uma energia que pode ser associada à configuração de um sistema de objetos
que exercem forças uns sobre os outros. Então, olha só, hein? A configuração de um sistema. Portanto, quando nós falarmos, em especial, de energia potencial gravitacional, associando um certo valor de energia potencial gravitacional a um corpo, sem mencionarmos a Terra, lembrem-se que a Terra ela está subentendida no seu problema. Considere um saco de 5 quilos de arroz na janela do terceiro andar de um prédio. Calcule a energia potencial gravitacional. Ora, se nós temos que a energia potencial é uma energia que pode ser associada à configuração de um sistema, portanto, você precisa ter claro para você mesmo qual é o sistema: saco de arroz e terra, como se tivessem apenas esses dois corpos no universo. Vocês sabem que massa atrai massa, lei da gravitação de Isaac Newton, portanto, é associado aí uma certa energia potencial que pode vir a ser liberada, né? E quando eu digo liberada, é transformada em outro tipo de energia, como a energia cinética, tá? É, a energia potencial gravitacional, como vocês podem ver aqui, é uma energia associada, tá? Guardem isso. É uma energia associada. Em última instância, isso significa que é um valor, um valor associado à configuração. O que o professor quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: você tem um saco de arroz que está no terceiro andar de um prédio. E por um acaso você faz um cálculo, você faz ali umas operações matemáticas e verifica que a, a energia potencial gravitacional desse saco de arroz seja de 30 joules, tá? Melhor ainda, 30 não, 300 joules. Esqueci de multiplicar pela aceleração gravitacional, mas isso aqui eu já vou chegar no como é que se calcula isso. Quando eu digo que a energia potencial de um corpo é de 300 joules, tá? É um determinado valor numérico. Indiretamente, eu estou considerando uma configuração onde a energia potencial gravitacional é nula, é zero. Eu estou levando em consideração uma referência, onde a partir desse ponto, a partir dessa referência, eu vou dizer, olha, saco de arroz de 5 quilos, quando estiver no terceiro andar de um prédio, supondo 5 metros por andar, você tem aí 300 joules de energia. Essa referência de praxe é o solo. É quando a distância entre o objeto que você está analisando e a Terra é nula. Olha só, quando a distância entre o objeto e a Terra. Que ponto da Terra? A superfície da Terra.
Se você tem a Terra aqui, aqui você tem um prédio, aqui nesse ponto você tem um saco de arroz. Em relação à superfície da Terra, esse saco de arroz terá uma energia potencial gravitacional igual a 300 joules. Eu estou indiretamente adotando que, nesse ponto aqui, se o saco de arroz de 5 quilos estiver na superfície, estiver no chão, a sua energia potencial gravitacional é igual a 0 joules. Então eu tenho aqui, ó, uma diferença, tá? Por isso que no material existe aquela palavrinha, associada. É uma energia que pode ser associada. Um outro exemplo, que talvez fique mais claro, o que que o professor está querendo dizer para vocês, é o seguinte: você poderia muito bem ter aqui o chão, sobre o chão você tem uma mesa, você tem uma mesa aqui, uma mesa de vidro, né? Aí, o que que acontece? Em cima dessa mesa descansa um celular. Tem um celular aqui. Em cima da mesa tem um celular. A esse celular, eu vou até duplicar esse desenho aqui. Ah, acabou a bateria do teclado aqui. O professor vai ter que ah, dar um pause aqui na gravação. Tomando aqui, o professor vai copiar aqui. E é o seguinte: o que que o professor está querendo dizer para vocês? Eu tenho um celular ali em cima da mesa. Eu posso dizer que esse celular aqui possui uma energia potencial gravitacional em relação à altura dele, em relação à altura da mesa, ao chão, em relação a essa altura H maiúsculo. Mas eu também posso dizer que esse celular possui uma energia potencial gravitacional em relação à mesa, igual a 0. Nossa, professor, como assim? Se eu deixo esse celular cair, se eu deixo esse celular cair, vou lá e deixo ele cair no chão. Daí, em relação à mesa,
esse carinha aqui vai ter uma energia potencial gravitacional menor do que zero, negativo, porque a altura está abaixo da minha referência. É como se eu traçasse uma régua aqui. Aqui é o meu zero, aqui é o menos um, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, aqui é o menos 4, né? Poderia ser menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 centímetros. E acima do meu zero, eu tenho 10 centímetros, 20, 40, 50, 60, 70, 80, né? Se eu pego o meu celular e levo ele para uma altura como essa daqui, nessa altura aqui, eu vou dizer que a minha energia potencial gravitacional é outra, e ela será maior do que zero. O que eu quero que vocês peguem com tudo isso que o professor está querendo dizer aqui? Quero que vocês peguem a ideia. Quero que vocês peguem a ideia de que a energia potencial ela é associada de uma forma quase que arbitrária, para não falar que é arbitrária, né? Deu para entender a ideia? Aqui, aqui nesse ponto, nós assumimos que a energia potencial gravitacional é zero. Então, se eu desloco o meu corpo para cima, eu aumento a energia potencial gravitacional associada. Associada. Olha a palavrinha lá, ó, associada. Se eu deixo o meu corpo cair em relação ao meu ponto zero, eu vou dizer que a energia associada é menor do que zero. Uma outra situação, a que é mais comum, é você considerar a energia potencial gravitacional calculada a partir do chão, a partir do solo, tá? Ou seja, nessa primeira situação que o professor havia desenhado, aqui, nesse ponto, associa-se uma altura h igual a zero e a energia potencial gravitacional quando um corpo estiver no chão, né? A energia potencial gravitacional será igual a zero. Perfeito? Então, partindo do princípio que vocês entenderam, o que quer dizer isso daqui? Uma energia potencial associada, tá? Associada.
Então depende aí a configuração dos corpos, a configuração do sistema, né, feito por dois ou mais corpos. O sistema pode ser, por exemplo, olha aqui ele dá um exemplo de um sistema onde você tem a Terra e um praticante de bungee jump, bungee jump, né? Um louco, um esportista aí, ou não, né? Um sedentário também pode fazer bungee jump. Enfim, quais que são os corpos, os objetos que compõem esse sistema? O primeiro é a Terra. Se não fosse a Terra, o praticante de bungee jump não teria para onde pular, né? Você não teria gravidade. E o outro é o cidadão praticante de bungee jump. Nesse caso, você tem uma energia potencial gravitacional associada, que é responsável pelo aumento da velocidade do atleta durante o salto. Então veja, você vai saltar de bungee jump. Você parte do repouso. Se você parte do repouso e você ganha velocidade na queda, essa velocidade, que por si só tem uma energia associada a ela, chamada energia cinética, dada por mv ao quadrado sobre 2, essa energia associada ao movimento precisa vir de algum lugar. Ocorre aí uma conversão. Conversão de que energia em qual energia? Da energia potencial de quando você estava em cima de uma ponte, por exemplo, né? Em cima de um, de uma plataforma, né? Essa energia potencial gravitacional, ela é transformada em energia cinética. Quanto mais a pessoa cai, menor será a energia potencial gravitacional, e isso inclui o seguinte: se você associa a plataforma, tá? O professor vai pegar aqui, ó. Se você associa a plataforma, se você associa a plataforma de onde a pessoa pulou como sendo a sua referência, conforme a pessoa vai caindo, a sua energia potencial gravitacional vai ficando negativa. Agora, se você associou a altura igual a zero como sendo a sua referência, quando a pessoa estava lá em cima, ela tinha um valor numérico, né, que representa a sua energia potencial gravitacional. E conforme a pessoa vai caindo, a energia potencial gravitacional vai diminuindo, né? Até que, se a pessoa se esborrachar no chão, você vai ter uma energia potencial igual a zero. Beleza? Então, de novo, a, a energia potencial é uma energia associada. Então, você tem ali uma conversão de energia potencial gravitacional em uma energia cinética. No entanto, conforme a pessoa vai se aproximando do chão, é desejável que a velocidade seja reduzida. E a velocidade é reduzida por meio de uma corda elástica presa no tornozelo do praticante de bungee jump. Essa corda elástica, ela a vai começar a frear a queda. A velocidade do cidadão, ela é máxima até o ponto em que a corda deixa de estar frouxa, né? O elástico deixa de estar frouxo
E na hora que está ali o elástico está esticado, mas não está tensionado, né? A partir desse ponto, a velocidade do cidadão, conforme ele cai, começa a diminuir. Começa a diminuir às custas da energia cinética que ele tinha no ponto onde o elástico começou a ser tracionado. A partir daquele ponto, a velocidade vai diminuindo e a energia potencial elástica associada à corda ali vai aumentando. Vai aumentando, conforme a energia cinética vai diminuindo, a energia potencial elástica vai aumentando, né? Até que freia o cidadão. Então, olha, lá no alto do viaduto, da plataforma, a pessoa tinha uma energia potencial gravitacional e estava em repouso. Quando a pessoa chega no ponto mais baixo da trajetória, quando salta de bungee jump, ela se encontra novamente no repouso. E nos dois casos você tem energia potencial associada. Quando está lá em cima na plataforma, potencial gravitacional. Quando está com a corda esticada no máximo, energia potencial elástica, tá? Se você solta a pessoa tanto lá da plataforma quanto do ponto mais baixo ali com a corda do bungee jump esticadona, né? Se você solta, nas duas situações a pessoa vai ganhar velocidade, porque você vai transformar a energia potencial em energia cinética. Se não houvesse dissipação de energia, a pessoa pularia e ela ficaria eternamente, né? Caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo. No entanto, você tem ali a dissipação da energia por conta da força de arrasto, que é a força de atrito do fluido, que é o ar, sobre o corpo da pessoa. Você tem dissipação de energia também na no próprio elástico, né? Se você pegar um elástico de escritório, eu estou sem nenhum aqui, e ficar esticando e relaxando, esticando e relaxando, esticando e relaxando, esticando e relaxando várias vezes, você vai observar que o elástico vai ficar sensivelmente aquecido, pouca coisa aquecida, né? Então, você tem ali o atrito da fricção ali das moléculas que compõem o elástico, dissipando energia. Aí já foi dito aqui dois motivos pelos quais a pessoa salta de bungee jump e em algum momento ela para de ficar subindo e descendo, porque a energia potencial gravitacional que ela tinha lá em cima na plataforma vai se dissipando, tá? Principalmente aí pelo atrito, né? Que é a força de arrasto com o ar e também a fricção das moléculas ali que compõem o elástico, beleza? Voltando ali para o nosso texto. Então, a energia potencial elástica é responsável pela diminuição da velocidade do atleta no final do salto. A física ensina como calcular a energia potencial, o que facilita a escolha da melhor forma de armazenar a energia disponível. Professor, como assim? É a melhor forma de armazenar a energia disponível. Opa, vocês sabem uma energia. Ixi, eu acho que eu estava me gravando, né? Não estava mostrando aqui não estava mostrando o PowerPoint. Você sabe uma forma de armazenar a energia potencial gravitacional de uma forma bastante impactante no nosso dia a dia? Nas usinas hidrelétricas, nas represas, nas barragens das usinas hidroelétricas, né? Você armazena lá um punhado de água e chega uma hora que você faz com que a água desça
por um duto, e essa queda transforma a energia potencial da porção de água que está lá em cima na represa, transforma em energia elétrica por meio de geradores elétricos. Então você tem aí uma forma de armazenar energia potencial, né? Você deixa lá a própria a represa é a forma de se armazenar energia. O simples fato da represa existir, né? Porque se a barragem não estivesse lá, a água iria fluir e a energia potencial da porção de água que desce o rio não seria aproveitada em nenhuma outra forma de energia como energia elétrica. No caso de um objeto que está sendo levantado ou abaixado, você tem essa expressão aí, que ΔU é igual a menos W. Vamos voltar aqui no nosso quadro e eu quero fazer uma correção aqui com relação à letrinha que o professor utilizou. O professor tem hora que está dando aula no ensino médio, tem hora que está dando aula no ensino fundamental. Então aqui ocasionalmente sofre aí com o nosso alfabeto. Nós vamos dizer que a energia potencial ela é representada por U, tá? Representada por U em nosso material. Energia potencial, beleza? Aí, certo? E a gente vir aqui, ó, e trocar tudo isso aqui por U. Beleza? Então vamos utilizar aí U para representar energia potencial. Não importa se é energia potencial elástica ou se é energia potencial gravitacional. Nós vamos adotar aí a letra U. Então a gente tem essa relaçãozinha onde você tem ΔU igual a menos W. Eu quero acreditar que vocês saibam o que significa W. Trabalho, trabalho, trabalho igual ao produto escalar de uma força por um deslocamento. Tá? O produto escalar é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Ali diz assim: a variação de energia potencial gravitacional é o negativo
do trabalho realizado. Se a gente fizer uma continha aqui, considerem aí uma régua que indica a altitude de um corpo em relação ao solo, tá? Aqui é o solo. Um corpo que encontra-se no ponto A e cai até o ponto B, percorre uma distância ou realiza um deslocamento d. Isso é um vetor. Deslocamento é a diferença entre os dois pontos. Ponto final menos ponto inicial. Enquanto o corpo cai, vamos pensar que esse corpo é um pequeno caixote. Uma força, que é a força gravitacional, age sobre esse caixote. Essa força gravitacional está aqui representada por Fg. Em uma situação como essa, nós vamos dizer que o trabalho é igual a Fg, força gravitacional, escalar deslocamento d. Resolvendo o produto escalar, nós teremos o módulo da força gravitacional vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor Fg e o vetor d. Como esses dois vetores aqui, ó, eles apontam na mesma direção, direção vertical, e possuem o mesmo sentido, sentido para baixo, eles formam entre si um ângulo de 0 graus. Então, o trabalho é igual a Fg vezes d vezes cosseno de 0 graus. Eu sei que cosseno de zero vale mais 1. Daí eu vou ter que o trabalho é a força gravitacional vezes o deslocamento. Mas eu sei também que a força gravitacional é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, né? Segundo a lei de Newton, vezes o deslocamento. Esse deslocamento você poderia pensar é negativo. A força gravitacional você poderia pensar é negativa. Por quê? Porque ambos apontam para baixo. Só que cuidado, você deve considerar o produto escalar entre dois vetores. Não faça uma análise do valor numérico considerando ali a sua régua ali, tá? Essa análise, esse resultado, digamos assim, de sinal, já é dado por isso daqui, ó, tá bom? Pela função trigonométrica. Portanto, você vai dizer que o trabalho é mg. Esse d, como você está lidando com uma altura, esse d ele costuma ser chamado de h, altura h.
Então, o trabalho na queda é mgh. Mas pensa comigo, quando um corpo cai, quando um corpo cai, em relação à superfície, seja em relação à superfície do solo ou qualquer outro ponto, qualquer outra altura. Vocês viram nesse exemplo aqui que o professor deu da mesa, do celular sobre a mesa, que se o celular cai, a energia potencial gravitacional diminui. Se diminui, como é que você vai associar a variação da energia potencial ao trabalho, sabendo que o trabalho foi positivo? O trabalho foi positivo. O trabalho feito por quem? O trabalho sempre é realizado por uma força, tá? Feito pela força gravitacional. Sempre tem em mente qual é a força que executa trabalho. Então, o trabalho foi positivo. E a energia? A energia diminuiu, né? Porque o corpo ele caiu. Portanto, a relação que você deve fazer é essa. A variação da energia potencial, ela é sempre o negativo do trabalho. Aí não importa se é energia potencial gravitacional, se é energia potencial elástica, se é energia potencial elétrica, que ainda está lá na frente, lá no futuro de vocês, tá? Vocês devem guardar essa relaçãozinha aqui, ela é muito importante para vocês. Professor, e se o caixote estiver subindo, né? Se por um acaso, no lugar do caixote, eu tiver uma maçã, eu tiver aqui uma maçã, e essa maçã, ela foi arremessada para cima, né? Essa maçã, ela vai aqui do ponto A até um ponto B, ela foi arremessada para cima. Aí você vai ter um deslocamento D apontando para cima, e ainda que a maçã esteja subindo, sobre ela você vai ter uma força gravitacional apontando para baixo. Como é que você vai calcular o trabalho agora? O trabalho é igual a força gravitacional escalar deslocamento. Coloca o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Ó, aqui você vai ter um ângulo de 180 graus. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 180 graus. Então, vou colocar aqui 180 graus. Eu sei que o cosseno de 180 graus é menos 1. Isso aqui vocês têm que saber, hein, gente. Trabalho, portanto, é força gravitacional, mesma coisa do que antes, mg, vezes o deslocamento, que é uma determinada altura, vezes menos 1. Então, você vai ter que o trabalho é igual a menos mgh. Ora, mas no processo de subida, a maçã está ganhando energia. Então, pera lá. Como é que tá essa relaçãozinha? Conforme a maçã sobe, a energia potencial gravitacional aumenta, mas o trabalho é negativo. Então, mesma coisa.
a variação da energia potencial é menos o trabalho, tá? É o negativo trabalho. Essa relaçãozinha vale para energia potencial gravitacional, vale também para energia potencial elástica, vale também para energia potencial elétrica, tá? Isso também se aplica à energia potencial elástica de um sistema massa-mola, já comentei. Pontos importantes. O sistema é formado por dois ou mais objetos. Não tem como você ter, não tem como você ter um sistema de um objeto só e querer saber qual que é a energia potencial desse objeto, independentemente de ser energia potencial gravitacional, elástica, elétrica, magnética, é um objeto, tá? Você precisa ter dois objetos nesse sistema ou mais. Uma força age entre um objeto e o resto do sistema. Se você pensar na, na, na energia potencial gravitacional, se você pega uma maçã próximo da superfície da Terra, você vai ter uma força que puxa essa maçã para baixo em relação à superfície da Terra, né? Então você tem aí todo o espaço próximo da superfície terrestre, a maçã sendo sujeita a essa força. Quando a configuração muda, a força realizada pelo trabalho, dito W1, que converte a energia cinética em outra forma de energia. De novo, quando a configuração muda, a força realiza um trabalho que converte a energia cinética em outra forma de energia. Exemplo. Exemplo é o caso da maçã aqui. Você arremessou a maçã para cima. Deixa eu tirar esses 180 graus daqui. Você arremessou a maçã para cima. Você forneceu energia cinética a ela. Conforme ela muda de posição, né? Conforme a distância do chão até a maçã muda, ou seja, conforme a configuração muda, um trabalho que nesse caso aqui é um trabalho negativo de energia cinética que a maçã tinha, porque primeiro ela tinha velocidade, em energia potencial, tá? Esse é um exemplo. 4. Quando a configuração de quando a mudança de configuração é desfeita, a força transfere energia no sentido oposto e realiza um trabalho 2. Opa, agora a maçã já terminou de subir, tudo que tinha que subir. O professor tinha desenhado um caixote lá. Não vou conseguir copiar só a maçã. Bom, enfim, né? Ali onde está desenhado o caixote, agora eu quero que você imagine a, a maçã. Então, a maçã terminou de subir o que ela tinha que subir. Então, a mudança já foi desfeita. Primeiro, ela tinha energia cinética. Essa energia cinética foi transformada em energia potencial gravitacional, 100%, tá?
100% da energia cinética foi transformada em energia potencial gravitacional. Aí essa mudança deixa de existir, né? Porque ela já terminou de ser feita. Então, desfazendo ela, a força, que no caso é a força gravitacional, transfere energia no sentido oposto. Se antes você tinha energia cinética sendo transformada em energia potencial gravitacional, agora energia potencial gravitacional será transformada em energia cinética. Beleza? Isso significa que a energia cinética do objeto pode ser transformada em outras formas de energia e vice-versa. Forças conservativas. O que vem a ser as forças conservativas? Se você tiver o trabalho executado, vou até voltar no slide anterior, ele chama de trabalho 1 quando você tem uma determinada conversão, como energia cinética para energia potencial. E W2, o trabalho de energia potencial para energia cinética, como o exemplo do professor. Então você vai ter ali que o trabalho 1 é o negativo do trabalho 2, o que faz todo sentido. Eu vou, eu vou, eu vou partir agora invertendo. Assum, assumam que você tem um corpo a uma determinada altura. Então, esse corpo tem uma energia potencial gravitacional, certo? Daí, essa energia potencial gravitacional que o corpo tinha aqui em cima, ela é convertida em energia cinética, que está aqui embaixo. Nós vimos que o trabalho nessa situação é mgh, positivo, tá? Positivo. Guardem isso, positivo. Após essa mudança, eu quero desfazer. Eu vou arremessar esse corpo para cima, fazendo realizar um deslocamento de mesma magnitude, ou seja, se ele caiu de 10 metros, eu quero que ele suba de volta 10 metros. Então, nesse processo de subida, você tem aqui um trabalho negativo. Portanto, se na descida você tem um trabalho 1 positivo e na subida você tem um trabalho 2 negativo, como é que você vai relacionar um com o outro? Ora, você vai equacionar isso com menos. Ou você coloca que o trabalho 1 é igual a menos o trabalho 2, ou menos o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Fato é que essa relação aqui seja o negativo do outro, tá? Beleza? Como nós sabemos como calcular o trabalho, nós sabemos qual que é o sinal. Nesse caso, se o corpo sobe, você tem um ângulo de 180 graus, e nesse caso, o trabalho é negativo. Se o corpo desce, você tem um ângulo de 0 graus, e o cosseno de 0 é 1, então você vai ter um trabalho positivo, tá? Por isso que o professor vai até apagar esse outro aqui. O que importa é que você observe que existe uma relação aí. O trabalho realizado para levar o corpo de A para B ou de B para A, e aqui eu peço perdão para vocês na nomenclatura que eu dei. Se aqui eu falei que é A e aqui é B, eu deveria ter mantido a ordem aqui para que vocês entendam esse raciocínio agora. O A continua sendo lá em cima, né? Então você faz o processo inverso. Aqui você faz o corpo descer, aqui você faz o corpo subir. Esses dois pontos, aqui A e B, são os mesmos nas duas situações, tá? O A está a uma determinada altura do chão e o B está a uma outra altura do chão. E é sempre fixo ali. Tudo bem? Então, um caminho é inverso do outro. Quando isso acontece
E apenas quando isso acontece, você tem forças conservativas. Qual é a força que está envolvida no nosso problema? No exemplo do professor. Força, força gravitacional, que o professor está chamando de FG. Uma característica da força gravitacional é que ela é uma força conservativa. Se você pegar o caixote, deixa ele cair até o ponto B. O caixote ele percorre ali até o ponto B. Aí ele tem um trabalho positivo. Depois você faz esse caixote subir aqui até o ponto A de volta. Qual será a variação da energia potencial gravitacional, né, na ida e volta? Ora, se ele foi e voltou, essa variação aqui é zero, porque a energia que ele perdeu ao descer, ele ganhou ao subir, a mesma quantidade, tá? Sempre que você fizer um caminho fechado, você terminar no mesmo ponto em que você começou e a variação da energia potencial for nula, a força envolvida será dita uma força conservativa. Um outro exemplo aí de força conservativa é a força elástica. Então, a energia potencial só é definida para forças conservativas. Guardem isso, hein? Olha, que afirmativo. A força, perdão, a energia potencial só é definida para forças conservativas. Forças não conservativas são forças para as quais o trabalho 1 é diferente do negativo do trabalho 2. Exemplos: força de atrito cinético, força de arrasto. O professor vai ilustrar isso aqui. Quero que você considere um tijolo e você vai fazer uma força sobre esse tijolo, fazendo deslocar do ponto A até o ponto B. Você vai ter um deslocamento aqui, tá bom? Você vai ter um deslocamento. Você vai lá e calcula o trabalho. É igual a força escalar deslocamento D. Aí essa força, como sendo a força de atrito, se você arrastar esse tijolo a uma velocidade constante, a força que você faz é igual à força de atrito, certo? A força de atrito você sabe que aponta pro outro lado aqui. Força de atrito, né? Se você arrasta esse tijolo para sua direita a uma velocidade constante, ou seja, sem que esse corpo fique cada vez mais rápido ou fique cada vez mais devagar, a uma velocidade constante, a intensidade dessa força F que eu não sei quanto vale, ou melhor, perdão, que eu não sei qual é, né? Se é uma corda que está puxando, se é você com sua mão, se é com uma velocidade constante, essa força tem a mesma intensidade da força de atrito. Então você poderia considerar aqui μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal, né? Isso aqui seria a força de atrito que tem a mesma intensidade aqui atribuída a F, tá? Essas duas forças aqui terão a mesma intensidade. Vezes o deslocamento D, vezes o ângulo. Bom, ali
Eu acredito que vocês consigam enxergar que o ângulo é 0 graus. Cosseno de zero é 1. Então, o trabalho é mi vezes a normal vezes o deslocamento. Beleza? Então, isso aqui seria o trabalho 1. O trabalho de levar o tijolo de A para B. Agora eu quero fazer o inverso. Eu tenho tijolo em B. Eu tenho tijolo em B. E eu quero levar o tijolo de volta para A. Eu vou ter a força F. Eu tenho uma força de atrito aqui, né? Essas duas forças têm a mesma intensidade. E agora eu vou ter um deslocamento para a minha esquerda. Daí eu vou ter aqui um outro trabalho, que é igual a força vezes deslocamento D. Observe que na volta você vai ter mi vezes a normal vezes D e novamente, e aqui que é o ponto, novamente você vai ter o cosseno de zero, né? O ângulo formado entre a força da volta e o deslocamento da volta é zero. Você sabe que cosseno de zero vale 1. E mais uma vez, o trabalho será mi vezes a normal vezes o deslocamento. Veja que não apareceu um sinal de menos. Não apareceu. Esse aqui é o trabalho realizado para voltar, né? Vou chamar aqui de trabalho 2. Então, o trabalho 1 é diferente de menos o negativo do trabalho 2. Porque o trabalho 1, se você parar para pensar aqui, o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Se você pudesse associar uma energia potencial aí, coisa que você não pode, a energia potencial associa-se apenas a forças conservativas. Nesse processo de trazer o tijolo para cá, a energia potencial aumentaria. Perdão. A energia potencial diminuiria, porque a variação da energia potencial é o negativo do trabalho, né? Como o trabalho foi positivo, então a energia potencial diminuiria. Ao voltar, mais uma vez a sua energia potencial diminuiria. Aí, quando você voltar nesse ponto, você teria uma energia potencial 2 vezes menor do que você tinha antes. Ou seja, você perdeu para ir, perdeu para voltar. Então você não tem conservação de energia potencial. Se você não tem conservação de. Na verdade, o correto seria energia mecânica. Se você não tem conservação de energia, eu ia apagar isso aqui, mas vou deixar. Vou escrever em vermelho aqui, né? Você não tem. Opa! Você não tem conservação de energia. Então você não pode associar aí uma energia potencial. Então a força de atrito, ela não é conservativa, porque você sai de um ponto A, vai para um ponto B, volta para o ponto A e você não recupera a energia, né? Você precisaria injetar energia no seu sistema para continuar fazendo esse ciclo. A força de atrito transforma energia cinética em calor. Isso eu acho que penso eu que é bastante fácil para vocês associarem ao esfregar das mãos no inverno. Você faz isso para aquecer as mãos. Então esse atrito é convertido aí em energia térmica. Como a força de atrito não transforma o calor em energia cinética, né? Uma vez que você tem energia é, é, térmica,
Você não consegue pegar ela de volta em energia cinética, ao menos não 100%. A força de atrito é não conservativa e a energia térmica não é uma energia potencial. Quando uma partícula está sujeita apenas a forças conservativas, muitos problemas podem ser simplificados. O trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo, a julgar pelo exemplo aqui do professor da, da maçã. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Da maçã ou do caixote, né? Se você desce o caixote da posição A, da altura A para a altura B e depois você sobe de volta ele para a altura A, isso é um percurso fechado e você tem uma conservação de energia potencial. Então, o trabalho total realizado por uma força conservativa, como é o caso da força gravitacional, sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado, é nulo, tá? Enfatizo, é nulo, beleza? Não ocorre variação da energia em situações como essa. Isso para o mesmo ponto, né? O mesmo ponto que você termina, é o mesmo ponto que você começa. Uma consequência desse fato é a seguinte: o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. Isso é bem legal. Olha só, você tem uma partícula que sai do ponto A e vai para o ponto B ao longo da trajetória 1. Isso também pode ser feito ao longo da trajetória 2. Sai do ponto A e vai até o ponto B ao longo da trajetória 2. Se uma força é conservativa, o trabalho realizado pela força não depende da trajetória entre os pontos A e B. Depende exclusivamente da diferença de posição do deslocamento entre os pontos A e B. Não importa a volta que você deu para chegar em B quando começou em A. E olha só, se você sai do ponto A ao longo da trajetória 1 para chegar no ponto B e depois retorna ao longo da trajetória 2, ainda que o caminho tenha sido diferente, o trabalho será igual a zero, porque você fez ali um percurso fechado em um sistema conservativo, onde você tem ali apenas forças conservativas. Matematicamente, o trabalho de A para B ao longo da trajetória 1 é igual ao trabalho de A para B ao longo da trajetória 2. Este resultado permite substituir uma trajetória complexa por uma trajetória mais simples se apenas forças conservativas estiverem envolvidas. Olha que legal aqui. Você tem um queijo que vai fazer uma montanha russa aqui, ó. O queijo ele vai descer ao longo aqui dessa trajetória até chegar no ponto B. Essa trajetória aqui, matematicamente, ela pode ser complexa de ser descrita. Mas, se o trabalho entre dois pontos depende apenas do deslocamento entre esses dois pontos, você pode matematicamente substituir essa trajetória curvilínea por duas trajetórias retilíneas, uma na horizontal e outra na vertical. E assim você calcula qual que é o trabalho realizado pela força gravitacional. Lembrando que, se você chamar aqui, deixa eu pegar um textinho aqui. Se você chamar esse ponto aqui de ponto P, de ponto P,
Tá? Então tá aqui meu ponto P. Vou lá para minha lousa. O trimínio de A para P é força gravitacional escalar deslocamento D. Aquele deslocamento ocorre na horizontal. Então você vai ter aqui FG vezes D vezes cosseno do ângulo entre a força gravitacional que aponta para baixo e o deslocamento que é horizontal. Você vai ter aqui um ângulo de 90 graus. Né? Você tem um deslocamento horizontal e ao longo desse deslocamento horizontal, ao longo de todo ele, a força sempre está apontando para baixo. Se a força está sempre apontando para baixo, o ângulo aqui é de 90 graus. Cosseno de 90, zero. Portanto, ao longo da trajetória AP, o trabalho é zero. Agora, ao longo de P de pato para B de bola, você vai ter lá o trabalho de P para B. Você tem força gravitacional e escalar deslocamento. Você vai ter FG, a força gravitacional é mg, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre um deslocamento que ocorre na vertical, sentido para baixo, e sabendo que a força gravitacional é uma força que está na vertical e sentido para baixo, você vai ter que o ângulo é de 0 graus. O seno de zero vale 1. Portanto, o trabalho de P para B é igual a mg e lá ele não vai chamar de h. Então, ali, esse deslocamento a gente vai chamar de d mesmo. Né? Por que que o professor fez tudo isso? Para dizer o seguinte: o trabalho de A para B é igual a mg D. Aí eu pego diretamente o ponto A e o meu ponto B, que é o ponto inicial e o ponto final. Eu utilizei um ponto P intermediário para efeito de cálculo, mas o trabalho que foi executado ali é MGH, tá? Seguindo adiante, teste 1. A figura mostra três trajetórias ligando os pontos A e B. Uma única força F realiza o trabalho indicado sobre uma partícula que se move ao longo de cada trajetória no sentido indicado. Com base nessas informações, podemos afirmar que a força F é conservativa. Então você só tem uma força aí. E você tem o ponto A e o ponto B. Vamos lá. Essa força F sobre uma partícula que se desloca sobre essa trajetória que o professor está apontando aqui, ó. Essa força F realiza sobre a partícula um trabalho de menos 60 joules. Agora, eu vou fazer o caminho de B para A ao longo de outra trajetória. E ao longo dessa trajetória aqui,
o trabalho foi de 60 joules. Então, analisando essas duas trajetórias, essa e essa daqui, apenas essas duas, você pode afirmar com certeza que, a julgar por isso, você vai falar, não, a força ela é conservativa. Agora vamos analisar de outra forma. Eu vou fazer a transposição dessa, ah, dessa partícula, tá? Ao longo da trajetória aqui, ó, que o professor está apontando. Ao longo dessa trajetória, o trabalho foi de 60 joules positivo. Agora o professor vai retornar para o ponto A por meio dessa trajetória aqui, ó. Observe o sentido das setas, tá? Das setas em preto do caminho. Para isso, eu precisei de mais 60 joules. Opa, então de A para B tem um caminho que faz por 60 joules. E depois a volta tem 60. Então, esse circuito fechado aqui implicaria em uma variação de energia diferente de zero. O que eu gastei aqui para ir, eu não recuperei para voltar, né? Agora, no outro aqui, o que eu gastei para ir, eu recuperei para voltar. Se você tem duas, no caso aqui, três, né? Você tem duas trajetórias para ir, você tem duas trajetórias para ir e uma trajetória para voltar. Se você tem energias diferentes, variações diferentes, então você vai falar o quê? Que a força F não é conservativa, né? A resposta é não. Em um dos circuitos fechados, o trabalho total é zero. Qual que é o circuito fechado onde o trabalho total é zero? Aqui, ó. Você vai de A para B ao longo dessa trajetória e de B para A ao longo dessa trajetória. Então, o trabalho total é zero. Mas no outro, o trabalho total é mais ou menos 120. Por que mais ou menos? Porque você pode começar e terminar em A, como você pode começar e terminar em B. Se você começa em B e vai para A, você tem 60 joules e você volta para B, você tem 60 joules. Isso supõe-se que se você vai para A no sentido oposto ao da seta, aqui dessa trajetória, você teria menos 60 joules. E aqui, indo de novo contra a trajetória, menos 60, o que daria menos 120. Entendeu? Esse menos eu também poderia fazer surgir aqui em A. Se eu fizer o caminho de A para B por meio dessa trajetória, indo no sentido oposto, porque é 60 joules se você fizer no sentido indicado. Mas se eu estou fazendo no sentido oposto, é menos. Aí eu vou voltar lá para o A de novo, menos 60. Então, por isso que é mais ou menos 120 joules. Beleza? Então, no geral, calculamos o trabalho usando a equação W é igual a integral de fx dx, tendo como limite de integração xi, limite de integração inferior xi, limite de integração superior xf. Portanto, calculamos a energia potencial usando a equação W, que é a variação da energia potencial, igual a menos. E aí o que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. Se eu tenho que o trabalho é isso, a variação da energia potencial gravitacional é menos isso, né? Observe que apareceu aqui apenas um sinal de menos na frente, tá? É o negativo.
Nesse caso, por que que aparece uma integral? Nos exemplos do professor, o professor utilizou uma força que é a força gravitacional. A gente sabe que a força gravitacional, ela muda com a altitude, né? Uma vez que a aceleração gravitacional, ela depende da altitude. Então, então não. Esquece o que eu ia falar. Se a força gravitacional, ainda que ela varie com a altitude, nós consideramos ela constante, tá? Por nós considerarmos ela constante, né? Essa força constante, ela sai da integral, essa força aqui sairia da integral, e a integral de um deslocamento de x, do ponto inicial até o ponto final, é um deslocamento, tá? Você simplesmente tem que saber qual que é o tamanho do deslocamento. A sua força F, se ela depender da posição onde você está, então você tem que utilizar a integral, como é o caso da, da força elástica, né? A força elástica, veja bem, se por um lado você pode dizer que a força gravitacional Fg é igual à massa do corpo vezes a aceleração gravitacional, a força elástica, né? Ou você escreve, eu vou adotar a nomenclatura do livro, a escrita do livro, né? Fs é igual a menos kx, ou seja, a força elástica ela é uma função de x, ela depende de x. Portanto, se você for calcular aí o trabalho feito por uma força elástica, você vai ter que utilizar uma integral, porque ela não é constante, tá? Por outro lado, aqui você tem uma força constante, beleza? Usando a equação 8-6 para calcular a energia potencial gravitacional e tomando como referência o ponto yi igual a zero, obtemos que a energia potencial gravitacional em Y é igual a mgy. Ai, ai. Vamos lá. Vamos explicar isso aí. Você vai pegar ali a equaçãozinha, a equação 6. Na equação 6 você tem lá a variação da energia potencial gravitacional é menos xi até xf de fx dx. Se você tem uma determinada altura, uma referência aqui, se você tem aqui um ponto que começa, deixa eu pensar aqui, usando a equação, usando a equação 6 para calcular a energia potencial gravitacional e tomando como referência o ponto yi igual a zero, obtemos. Tá. Então vamos supor que aqui é o meu eixo y e aqui é o meu ponto de referência, yi igual a zero. E eu vou deslocar um corpo
até um YF, que eu não sei qual é, né? Então eu vou ter aqui um deslocamento. Ao longo desse deslocamento, eu vou considerar a força gravitacional constante e para baixo. Então eu vou ter aqui menos a integral. Quem é o meu x? O meu xi. O meu xi e a minha altura, zero. Quem é o meu xf? É a minha altura, YF. Quem é a minha força? É a minha força gravitacional. Minha força gravitacional é Fg vezes dx. Como eu estou trabalhando na vertical, eu não vou utilizar dx, vou utilizar dy, tá? Como essa força ela é constante, eu vou tirar ela da integral. Tirando ela da integral, olha só, a integral de dy vale quanto? É como se tivesse o número 1 aqui, ó, tá? O que é que você deriva que te dá 1? O que que você deriva em y que te dá 1? Ora, o que você deriva em y que te dá 1 é y, né? Qual é a derivada de y? Vou fazer a parte aqui. A derivada de y. A derivada de y em relação a y, digamos assim, né? Ó, fiz besteira aqui. Não é isso. Não, é isso sim. É isso sim. É só a escrita que ficou estranha, tá? A derivada, a derivada de y em relação a y. Você vai ter que a derivada é 1, porque é como se tivesse o número 1 aqui em cima, né? É como se tivesse um aqui em cima. Vai ficar 1 vezes y elevado a 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. 1 vezes 1, o 1 que está aqui. Beleza? Por isso que o processo de integração é o inverso de derivada. Então, por isso aqui que você tem que a integral de dy a y. Agora, esse y, você tem que fazer ele variar de zero até YF. Então, você vai ter que isso daqui é igual a menos FG, abre parênteses. No lugar de Y, eu vou colocar o meu limite de integração superior, que é YF. Menos, no lugar de Y, eu vou colocar o meu limite de integração inferior, que é zero. Eu vou ficar com menos FG vezes Y, que é o meu deslocamento, né? Que é o meu deslocamento. Só que, só para ficar igual ao livro, eu vou manter a ideia ali de y. Você pegar aqui, ó, YF menos YI, onde YI é zero, é o próprio Y que você deslocou. Então, por isso que fica menos FGY. E aqui eu vou ter que pedir perdão para vocês por conta de que nesse produto aqui, eu precisaria ter colocado o meu o meu ângulo, né? Você tem aqui um deslocamento aqui, ó, para cima, enquanto que você tem uma força que aponta para baixo.
você tem aqui um ângulo de 180 graus. Onde é que nós iríamos colocar aqui esse 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 cosseno, né, do produto escalar? Na na substituição que eu fiz a partir daqui, ó. Então eu deveria ter colocado aqui vezes cosseno do ângulo, né? E um cosseno de zero, perdão, zero não. Olha o professor aqui errando de novo. Aqui seria cosseno de. Ficou apertado isso aqui, né? Cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus vale menos um. Daí o menos com menos, vou tentar encaixar tudo isso aqui na página para depois vocês conseguirem imprimir. Daí você tem menos com menos, fica mais, tá? Daí some esse sinal aqui, ó. Mais, beleza? Mais. Daí você vai ter que a variação da energia potencial gravitacional, substituindo Fg por m vezes g, né? E o y. Daí você tem a variação da energia potencial gravitacional. Beleza? Então, a energia potencial gravitacional associada a um sistema partícula-terra depende apenas da posição vertical y, ou altura, da partícula em relação à posição de referência. De novo, a palavrinha referência aparecendo. Ficou, acho que mais claro agora, a ideia de que assumimos que a energia potencial gravitacional em y igual a zero é zero. Usamos o mesmo processo para energia potencial elástica. Você vai ter aqui, olha só, a variação da energia potencial é igual ao negativo da integral da força vezes o deslocamento, partindo da posição xi e indo até a posição xf. Da onde é que vem esse menos aqui? Da própria equaçãozinha da força elástica. O professor escreveu, não sei onde. Escreveu, o professor escreveu? Eu acho que eu escrevi em aula anterior, né? Não coloquei aqui. Que a força elástica é menos kx. Eu acho que eu escrevi
E eu devia estar só exemplificando alguma coisa e eu apaguei. Bom, enfim, voltando lá. Você tem que esse menos é da própria força elástica. Força elástica é menos kx. Substituiu. Esse k é uma constante. Se é constante, sai da integral. Por isso que veio para fora da integral. Menos com menos fica mais, desapareceu o sinal. Sobrou a integral de x dx. Integral de x dx. Aí eu pergunto, o que é que, se você olhar apenas para o integrando, que é o nome do que você está integrando aqui, ó, se você olhar apenas o integrando, o que é que você precisa derivar para que você tenha x? Você precisa derivar meio de x ao quadrado. Como esse meio é constante, ele já tirou aqui, tá? Vou lá para a lousa explicar isso. Você tem o seguinte: o que que você deriva para que você tenha x? Ora, eu preciso derivar x ao quadrado sobre 2, né? Se eu derivar, se eu derivar x ao quadrado em relação a x, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2x elevado a 1 sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo. X elevado a 1 é x, né? Então, o que que eu preciso derivar para obter x? X ao quadrado sobre 2. Só que x ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que meio x ao quadrado. Meio é constante, então o livro tirou da integral, tá? Então por isso que apareceu o meio do lado de cá e ficou o x ao quadrado. Agora você tem que substituir limite de integração superior menos o limite de integração inferior. Variação da energia potencial é igual a meio de k xf ao quadrado, limite de integração superior, menos meio de kx i ao quadrado, limite de integração inferior, certo? Portanto, tomando como referência x igual a zero para uma mola relaxada, ou seja, quando a mola estiver relaxada, não terá energia potencial associada, ou melhor, terá, associada igual a zero. Substituindo x i por zero, tudo isso aqui zero. Então, a energia potencial elástica em qualquer ponto x, assumindo que no x igual a zero a energia potencial elástica é nula, é dado por meio de kx ao quadrado. Teste 2. Uma partícula se move ao longo de um eixo x, de x igual a zero para x igual a x1. Tá. Reparem que na horizontal aqui, ó. Opa. Reparem aqui que na horizontal você tem x. Tá? Aqui é a origem, e conforme você se desloca para a direita, em qualquer um dos gráficos aqui do diagrama, você tem x. Beleza. Enquanto uma força conservativa, orientada ao longo do eixo x, age sobre a partícula. Então, se você está na origem do eixo x, a força vale F1. Conforme o x aumenta, a força diminui. Quando x é igual a x1, a força é zero. Aqui, de x igual a zero até x1, a força ela é constante. Aqui, de x0 até x1, a força ela vai de menos F1 até zerar exatamente sobre x1. A figura mostra três situações nas quais a força varia com x. A força possui o mesmo módulo máximo F1 nas três situações. Ordene as situações de acordo com a variação da energia potencial associada ao movimento da partícula, começando pela mais positiva.
Então eu quero a variação da energia potencial, que no caso aqui não fala se é gravitacional, enfim, quero que você observe o seguinte: a força na situação um ela não é constante. A força na situação 2 ela é constante. E na situação 3 ela não é constante. Nós já vimos, penso eu, em algum momento, que a área abaixo da curva, isso daqui, ó, a área aqui, essa área delimitada aqui, ela é, tá? Ela é igual ao trabalho. Então, se você calcular aqui essa área, deixa eu desenhar isso aqui de um jeito mais espesso. Então, você tem aqui, a área delimitada aqui, ó, é o trabalho. A área delimitada aqui é o trabalho. E a área delimitada aqui é o trabalho. Aqui ele é positivo. O trabalho aqui ele é positivo e maior do que a situação um. E o trabalho aqui é negativo, em módulo igual à situação um. Ele quer que a gente ordene as situações de acordo com a variação da energia potencial. Lembrem-se, a, a variação da energia potencial é menos o trabalho. Então, quanto mais positivo for o trabalho, maior é a, a variação da energia potencial negativa. Ele quer que a gente ordene as situações de acordo com a variação de energia. Tá. Então, se a gente quer uma variação de energia positiva, o trabalho tem que ser negativo, né? Se aqui você tem menos W, o seu trabalho é numericamente igual a W, a sua variação de energia potencial é numericamente igual a W, só que com o sinal contrário. Então, se é menos W, é mais W. Então, aqui você tem uma variação de energia potencial positiva. Agora, nesses dois aqui, você tem um trabalho positivo, o que significa que a variação da energia é negativa. Esse daqui que o trabalho é positivo e maior do que o primeiro, nos diz que a variação da energia aqui foi negativamente maior do que a um. Então, se ele quer que a gente ordene aqui, ó, começando pela mais positiva, então isso daqui, a variação de energia é positivo. Isso daqui é negativo, só que ele é menos negativo do que esse. Portanto, a resposta será 3, 1, 2. O professor não viu a resposta antes, a professora acertou? 3, 1, 2. 3, 1, 2. Uma força, uma força positiva em 1 e 2 realiza um trabalho positivo, o que diminui a energia potencial. Uma força negativa, né, que está aqui, realiza um trabalho negativo, o que aumenta a energia potencial. Beleza? Bem, então, é, meu Deus do céu, 1 hora e 50 minutos só para ir detalhando a seção um do capítulo 8. Então, o professor aqui foi pontuando, pontinho por pontinho dessa seção. Tem mais, né? Tem ainda a
Tem a sessão 2, 3, 4, 5. Pois é. Enfim, acabou a sessão 1. Em algum momento começa a sessão 2. Tchau.